Pet, e hoje eu vou apresentar a parte de drenagem de membro superior para vocês. Pode passar. Então, antes de a gente começar, a gente tem duas veias muito importantes na drenagem superficial de membro superior, que é a veia cefálica, que ela está localizada lateralmente, e a veia basílica, que ela está localizada medialmente. Uma dica para vocês: vocês associam basílica com aquelas igrejas, cúpulas, vamos associar assim com axila. Usa um pouco da imaginação para entender a minha dica. Então vamos começar, pode passar. O suprimento sanguíneo dos dedos ele é drenado por meio de uma anastomose. O que seria uma anastomose? Uma união de vasos, nesse caso, de veias palmares com as veias digitais dorsais. A gente tem de entender que o sangue flui da palma para o dorso da mão através das veias intercapitulares. Vamos entender esse nome. Inter, entre. Capítulo. Capítulo em anatomia é como se fosse uma cabeça pequena. Então, entre cabeças pequenas. No caso aqui, a gente está falando da cabeça dos metacarpos, na articulação metacarpo-falangiana, para vocês entenderem na base dos dedos. Depois, esse sangue vai ser drenado para as veias metacarpais dorsais, que por sua vez drenam para a rede venosa dorsal da mão. E vai ter a formação daquelas duas veias importantes que eu tinha citado anteriormente, a cefálica e a basílica. Vamos começar com a cefálica. A cefálica ela vai surgir da extremidade lateral dessa rede e vai ascender na tela subcutânea, inicialmente lateralmente no punho, depois anterolateralmente no antebraço, até chegar na região de fossa cubital. Já a veia basílica surge da extremidade medial dessa rede venosa dorsal e vai ascender, ou seja, subir na tela subcutânea, medialmente no antebraço, até chegar na região de fossa cubital. Outra veia importante é a veia intermédia do antebraço. Essa veia ela tem variações quanto à sua origem, mas geralmente é na base dorsal do polegar e ascende anteriormente no antebraço entre a veia cefálica e a veia basílica. Vocês estão vendo aí na imagem um termo chamado veias perfurantes. O que são? São veias que vão fazer conexão das veias superficiais com as veias profundas. Chegando à região de fossa cubital no cotovelo. O que é fossa cubital? Nada mais é do que uma área anatômica. Ela vai ter um formato triangular. Lateralmente eu tenho o músculo braquioradial, medialmente o músculo pronador redondo e superiormente a linha articular do cotovelo. Nessa região tem muita variação venosa. Pra vocês terem uma ideia, 20% da população, eu vou ter a veia intermédia do antebraço se bifurcando, formando a veia intermédia basílica, com conexão com a veia basílica, e a veia intermédia cefálica, com conexão com a veia cefálica, formando aí um M bem nítido. Já a maioria, eu vou ter a formação da veia intermédia do cotovelo. Pode passar para o próximo. Nessa imagem da esquerda, vocês vão entender melhor a questão da veia intermédia do cotovelo. Ela tem variações na sua origem também, mas o padrão é surgir da veia cefálica, próximo ao cotovelo, e ascender obliquamente na fossa cubital. Lembrando que tanto a veia intermédia do cotovelo, tanto a intermédia basílica, estão próximas à artéria braquial, sendo separados pela poneurose do músculo bíceps braquial. Então, é muito importante ter cuidado na administração de drogas endovenosas para não aplicar na artéria. Lembrando também que essas veias são muito utilizadas para coleta sanguínea. A outra coisa vale ressaltar: a veia basílica ela é mais calibrosa em relação à cefálica e algumas dessas veias que eu falei anteriormente podem ser vistas através da pele. Era isso de superficial. Então, gente, eu vou continuar com vocês aqui é o William de novo. E agora vamos continuar aqui com a parte do cotovelo para cima em relação à drenagem superficial e comentar sobre a drenagem profunda. Aqui, até a parte do cotovelo, nós, além das veias cefálica e basílica, tínhamos também, por exemplo, a veia intermédia do cotovelo e a veia intermédia do antebraço. Daqui para cima, na parte superficial, teremos só a veia cefálica e a basílica, que, como o Lucas disse, a veia basílica vai entrar aqui, ela percorre medialmente aqui a parte do braço, entrando na região da axila, enquanto a veia cefálica ela também ascende mais lateralmente aqui, entra no sulco deltopeitoral, que é essa região formada aqui entre o músculo deltoide e o músculo peitoral maior, até se aprofundar aqui nessa outra região que se chama trígono clavipeitoral, que também é como se fosse o mesmo sulco, só que delimitado pela clavícula aqui. Ou seja, tem como borda o músculo deltoide, o músculo peitoral maior e a clavícula por cima. Então, chegando aqui, a veia cefálica se aprofunda
para entrar dentro de outra veia. Nessa imagem aqui da esquerda, eu trouxe para vocês uma imagem bem esquemática aqui para vocês poderem identificar algumas veias a drenagem profunda e algumas veias a drenagem superficial. Nós temos aqui, por exemplo, alguns nomes que já reconhecemos. Temos aqui, por exemplo, veia radial e veia ulnar. O que acontece é o seguinte: a parte de drenagem profunda ela ocorre com vasos de mesmo nome das artérias. Por exemplo, temos a artéria braquial profunda, então também vamos ter a veia braquial profunda. Temos a artéria ulnar, então também vamos ter a veia ulnar. Só que acontece o seguinte: enquanto as veias superficiais nós vimos que temos, por exemplo, uma basílica e uma cefálica, aqui na parte profunda vai ser diferente. Na maioria dos casos, vão ser 2 ou 3 veias para cada artéria de mesmo nome. Ou seja, se tem uma artéria radial, então vão ter 2 ou 3 veias radiais como perseguindo o mesmo trajeto dessa artéria. Além disso, a drenagem profunda é feita por veias que várias vezes se comunicam. Ou seja, uma veia tem comunicação com outra. Por exemplo, 2 veias radiais se comunicando. E aqui podemos ver aquela parte da veia cefálica se aprofundando lá no trígono clavio-peitoral para entrar nessa outra veia aqui, que é a parte terminal da veia axilar, que eu vou explicar na imagem da direita. O que acontece aqui é o seguinte: temos a veia basílica nessa região aqui medialmente ao braço. O que acontece nessa região mais próxima do ombro é que algumas veias acompanhantes da artéria axilar e as veias braquiais, elas confluem em direção à via basílica, ou seja, elas vão se juntar à via basílica e vão formar outra veia, que é a veia axilar, nessa região aqui. Ou seja, daqui para baixo temos a veia basílica e quando se junta várias veias a essa veia basílica, ou seja, jogar mais sangue para dentro desse vaso, temos a formação da veia axilar nessa região aqui. Na parte terminal da veia axilar, que é essa parte aqui, temos então a entrada aqui da veia cefálica, ou seja, a veia cefálica é uma tributária da veia axilar, é o último vaso que chega na veia axilar. Aqui, essa veia axilar, quando que ela passa por baixo da clavícula, entrando aqui na borda inferior da primeira costela, ela muda de nome, ela passa a se chamar veia subclávia. A veia subclávia ela vai se unir com a veia jugular interna e formar, como o pessoal já disse anteriormente, vai formar a veia braquiocefálica. Vamos aqui então para a parte de drenagem profunda. Essa imagem aqui vocês vão ver que está bem poluída, está bem cheio de coisa, mas eu não vou explicar tudo, porque como eu disse, não tem muito o que explicar até do que eu já falei. É basicamente vasos com o mesmo nome de artérias, só que mais numerosos, e que vão fazer drenagem ao invés da irrigação, obviamente. Em vários atlas mais famosos, como o Netter e o Sobota, não temos a imagem boa de drenagem profunda, apenas um texto falando exatamente o que eu já falei. Mas aqui no muro eu consegui essa imagem para vocês. Temos aqui, por exemplo, podemos identificar veias radiais no plural e veias ulnares no plural, que vão formar também veias braquiais no plural quando que essas veias se juntam. Assim como na parte de irrigação, temos a divisão na região do cotovelo em relação às anastomoses. Abaixo do cotovelo temos aqui veias recorrentes radiais e ulnares, e acima do cotovelo temos veias colaterais, radiais e ulnares. Essa parte das colaterais eu comentei com vocês só para verificarem que realmente os nomes permanecem os mesmos. Então, basicamente, o que eu falei é que para cada artéria vão ter 2 ou 3 veias, só que isso não ocorre para a veia axilar e para a veia subclávia, que são veias bem mais calibrosas. Além de, claro, as veias superficiais, como a basílica e a cefálica, que temos apenas uma para cada membro. Então, toda essa região da escápula aqui não vale a pena comentar, porque é basicamente o mesmo trajeto e o mesmo nome das artérias. Oi pessoal, eu tô aqui de novo, espero que estejam gostando da live. Eu vou aqui para resolver uma questão sobre drenagem de membro superior. Assim como questões de Enem, concurso, ela traz um texto inicial, apresentando sobre o assunto, e depois a pergunta em si. Então vamos lá. A drenagem venosa dos membros é realizada por meio da drenagem venosa superficial e a drenagem venosa profunda. As veias superficiais drenam o sangue para as veias profundas, retornando ao coração pelas veias cava superior e inferior.
Em relação à drenagem superficial, correlação dos vasos sanguíneos e para qual veia o sangue será drenado. Vamos dar um intervalo aí para vocês responderem, pode responder aí no chat. Oi, pessoal, pode passar para a próxima, vamos resolver. A resposta dessa questão é a C. Veia cefálica drena o sangue para a veia axilar. Vamos entender por que ou não as outras. Veia ulnar. Veia ulnar é da drenagem profunda, mas ela drena o sangue para a veia radial? Não, a veia ulnar drena o sangue para a veia braquial. Veia braquial drena o sangue para a veia axilar? Sim, só que a veia braquial é drenagem profunda e a questão pedia drenagem superficial. A C já está correta. Veia radial drena o sangue para a veia braquial? Sim, só que na casa aqui a gente está falando de drenagem superficial e veia radial é drenagem profunda. Veia basílica drena o sangue para a veia radial? Veia basílica é drenagem superficial, só que ela não vai drenar o sangue para a veia radial. Ela, juntamente com a veia braquial, irá formar a veia axilar. Então era isso, espero que tenham gostado da live. Continua aí.